Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live da Zilage. Adriano Betelli, Adriano, Amanda Lombardi, Andréia, seja bem-vinda, Deia, Angélica, Angelita, Ana, Anne Caroline, Carlos Fonseca, Daniela, Cris, Danilo Lopes, Everton Moraes, Fernandão, seja bem-vindo. G, que também nos ouve, muito bom tê-lo aqui. José Arante, Júlio, Karina Frausto, Lucas Lopes, Luiz Carlos, Leonor, um beijo, Léo, Maria Alternani, Maria Lúcia, Marina Caim, Patrícia Bruno, Pedro Ribeiro, Priscila Sá, Sandro Pérez, Silmara, estamos aí com quase 40 pessoas já na nossa live. E eu vou começar esse bate-papo de um assunto que eu tenho muito interesse. Eu tenho um prazer de falar sobre liderança. E imagino que é um grande desafio liderar na crise, né? Principalmente à distância, como faz esse trabalho. E a Zilage, dentro da sua proposta de dividir conhecimento, compartilhar conhecimento, a gente recebe a Catarine Berganton. É assim que se lê, Catarine? É Caterine, mas é isso mesmo, né? Caterine Berganton, é isso mesmo. Bom, perfeito. A Catarine tem 15 anos de experiência corporativa em empresas como IBM, FNQ, a PwC, muito bom. E bacana tê-lo aqui, falar um pouquinho sobre um assunto tão difícil nos dias de hoje. Depois houve tanta mudança, né, do conceito que é liderar, né? Você tinha uma liderança antigamente que era uma liderança quase imposta, onde a gente mandava e alguém obedecia, e com o passar dos anos isso foi mudando muito. E aí eu fico imaginando nesse cenário, né? Como pode para aquele administrador, aquele gestor de empresa, aquele líder, Caterine, que antigamente não, até os dias de hoje, porque é muito comum ainda, que precisava ter o controle de tudo, né? Precisava controlar, queria saber que horário que o funcionário chega, que hora que ele saiu, que hora que ele almoçou, se ele foi fazer visita, se ele foi na reunião, se ele não foi, e esse cara agora, como é que ele deve estar, né? Então, seja bem-vinda, tá, à nossa live, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por sua disponibilidade, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos clientes e parceiros, e alguns colaboradores da Zilage sairão dessa live muito melhor do que entraram. Muito bom, e agora é com você. Obrigada, Marcela. Espero mesmo conseguir contribuir aí com todo mundo. Você falou um pouquinho sobre esse estilo de liderança, né? E é verdade, isso vem transformando, vem passando por uma transformação nos últimos tempos, o que é muito bom. Mas, infelizmente, ainda tem bastante líder que atua no famoso comando e controle, né? Eu preciso saber exatamente o que todo mundo está fazendo, em qual horário, e aí eu não consigo me desligar um pouquinho dessa operação para focar no estratégico, né? E aí eu começo a falar um pouquinho, sempre quando eu falo com ou donos de empresa ou líderes de equipe, que é assim, se você quiser saber por que é que o seu time, a sua equipe não está trabalhando bem, para diante do espelho e dá uma olhada, né? Toda a equipe é reflexo do líder que ela tem. E toda empresa é reflexo dos sócios ou do proprietário que ela tem. Isso tanto nas coisas boas quanto nas coisas não tão boas, né? A gente não tá... A frase aqui vai para o negativo se a empresa não estiver trabalhando bem, mas o que dá certo também é um reflexo do líder e do dono da empresa. Então, eu até queria depois, se o pessoal puder ir colocando no chat, e aí você me dá mais ou menos um termômetro, se a maioria aqui é dono de empresa, de pequena empresa, ou se a maioria aqui é gestor dentro de uma empresa grande, que tem uma equipe, mas tem um reporte superior também, só até para eu poder modelar os exemplos que eu vou utilizar aqui durante a apresentação, tá bom? Perfeito, Catarina. Então, vamos lá, pessoal. Dê um perfil de vocês, né? Se vocês são donos de empresa, se são gestores dentro de uma grande empresa, e aproveitem também, vão formulando as perguntas pelo chat e a gente vai batendo um papo, tá, Catarina, no meio da sua apresentação. Eu te falo, não sei como você prefere,
mas a gente está fazendo de uma forma muito dinâmica com a participação de todos, tá bom? À medida que você vai trazendo conhecimento, gera dúvida nas pessoas e a gente vai conversando. É isso aí. Eu trouxe alguns slides para ficar até mais fácil de visualizar, mas a ideia é que seja um bate-papo mesmo. Então, se tiver perguntas por aí, pode me interromper à vontade. Então, vamos lá. A gente tem uma mescla de gestor de empresa, dona de empresa de pequeno porte, proprietários de uma pequena empresa, proprietário de loja de varejo, proprietário de coworking, proprietário de clínica veterinária. Que bacana, tá bem gerente. Bem diversificado. Da FIM lá de Macaé, que bom. Tem uma equipe de 7 pessoas, fundador da Seno, né, uma startup, tem pessoal da indústria veterinária, muito bacana. A gente tem gerente administrativo financeiro, então a gente está aqui com uma mescla de tudo. Tá ótimo, então. E aí, quando eu falo que a equipe é reflexo do líder, né, eu costumo dizer que liderança é a gente saber lidar. No fundo, é saber lidar com as situações que acontecem, com os problemas que acontecem e, principalmente, saber lidar com as pessoas, né? Quando a gente fala de estilos de liderança, existe desde o estilo autocrático, que é aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo mesmo, até o líder democrático, que é aquele que só toma decisões depois que todo mundo opinar, depois que todo mundo construir consenso. E aí eu digo que eu sempre digo, né? Não existe exatamente um estilo de liderança certo ou errado. Para cada situação, você vai precisar agir mais de uma forma ou mais de outra. Então, o líder que consegue transitar melhor nisso, ou que consegue ser um líder situacional, ou seja, dependendo da situação, eu consigo agir com um pouco mais de firmeza e direção, porque em algumas situações não dá para criar consenso toda hora, mas também eu não posso ser um líder que não escuta absolutamente as pessoas. Então, quem consegue transitar nesses extremos aí, consegue conduzir uma equipe de uma forma muito melhor. E aí, eu falo sempre que assim, o líder é quem dá a direção, é ele que vai apontar para onde a gente está indo, que dá o tom da empresa, porque afinal de contas, como é a nossa forma de atuar, é uma coisa que vem do líder, não só do que ele fala, que a gente, como a gente deve atuar, mas principalmente do exemplo que ele dá, né? É o líder que dá clareza para as pessoas precisam saber o que elas precisam fazer e como elas precisam fazer para chegar naquela direção que ele colocou. E principalmente uma coisa que é difícil das pessoas entenderem, que um dos papéis principais do líder é desenvolver as pessoas, porque no fundo, se você tiver pessoas que sempre vão depender de vocês, é a armadilha do conhecimento, né? Eu tenho a resposta para tudo, então quando alguém me pergunta, eu sou obrigada a dar respostas e rápidas para minha equipe, e aí eu não desenvolvo essa equipe a construir as suas próprias soluções, eles vão sempre depender de mim. Isso é uma coisa um pouco do ego até, né? Assim, nossa, todo mundo precisa de mim para resolver seus problemas, tem um pouco do ego e tem até um pouco de fisiologia mesmo, sabe? Isso dá uma sensação de poder, assim, né? Libera nossos hormônios de sensação de poder, de adrenalina, de tomar decisões. E se a gente não se perceber, a gente cai nessas armadilhas. E aí a gente fica até refém da nossa própria equipe. Então, é aquele líder que começa a reclamar assim, nossa, quando todo mundo precisa vir o tempo todo, e em momentos de crise, momentos de problema, a equipe vem muito mais frequente falar com você, porque tem problemas novos acontecendo, aí o líder sente o tamanho da pressão e surta. Aí ele fala assim, nossa, mas a minha equipe é todo mundo, ninguém consegue fazer nada sozinho, todo mundo depende de mim, né? Num tom de reclamação, como se as pessoas não conseguissem resolver as coisas. Mas ele nunca se dedicou a desenvolver essas pessoas para que elas pudessem apresentar essas soluções sozinhas, né? E é o líder quem reforça a cultura, né? Eu vou falar de cultura um pouquinho para frente, mas eu vou falar especificamente do exemplo aqui que eu coloquei uma imagem de orquestra. É muito comum a gente colocar o maestro como um ícone do líder, né? Porque é muito usado, é até um pouco clichê. E eu gosto de trazer ele porque eu acho que traz uma situação importante de uma orquestra, né? Se você for perceber, dentro da orquestra, cada um toca de maneira excelente, se dedica a criar uma performance próxima da perfeição, cada vez mais próxima da perfeição, de um instrumento. Então, eu me especializo num instrumento. Cada um ali é especialista em um, às vezes dois, alguns instrumentos, mas as pessoas não sabem tocar todos.
só que cada um vai desempenhar um pequeno papel dentro daquela música. Ele vai tocar em alguns momentos, em algumas partes. Só que todos eles conhecem a música toda. E isso é uma coisa que o líder precisa entender. Aquela pessoa, talvez ela tenha um papel específico de produzir as planilhas de controle de um projeto. Mas se ela souber dentro de qual contexto ela está, o que acontece antes, o que acontece depois, se essa planilha tiver um erro, se essa planilha não for entregue no prazo, se ela consegue entender o papel dela dentro do contexto inteiro, ela consegue desempenhar de maneira muito mais fácil, com menos cobrança, de uma maneira muito mais fluida. Só que dá muito trabalho, né? Requer muito tempo. E normalmente a gente não está com tempo. Não dá tempo de eu explicar o contexto todo. Então, ó, o que você tem que fazer é isso. Faz essa planilha, me manda até dia 5 e pá. A pessoa, qual o nível de comprometimento que ela consegue ter com uma planilha que ela tem que entregar até o dia 5? É uma coisa. Outra coisa é um controle que eu faço e que depende disso o andamento de outras coisas. É um outro nível de engajamento. Caterine, tem uma coisa somada a isso, que é também o envolvimento das pessoas no projeto, né? Como você falou, na cultura da empresa, para onde nós estamos indo. E aí fazer essas pessoas sentirem dentro desse navio ou dentro dessa orquestra, né? Qual é o papel dele, por que ele faz aquilo. Porque, como você falou, determinar que uma planilha precisa ser entregue dia 5 é uma coisa. Agora, explicar por que aquela planilha é importante e precisa ser entregue dia 5, inclusive com aquelas características, pode fazer que essa pessoa sinta o tamanho da importância dela naquele projeto. Então, eu acho que você está falando isso, né? Sobre essa liderança onde todo mundo tem um papel fundamental, cada um dentro do seu instrumento, para depois sair uma grande sinfonia, uma grande música, né? Enfim, um grande enredo aí. É exatamente isso, é exatamente isso. Uma equipe que trabalha coesa e consegue chegar até o final trabalhando de maneira fluida, entregando o resultado, ela tem que saber. Ela precisa saber como uma coisa entrosa com a outra e o tamanho da importância de se ela entregar corretamente ou não, se ela fizer meio no mais ou menos, né, os impactos que isso tem. Então, quando a gente fala do papel do líder, é um papel que dá bastante trabalho. As pessoas não costumam ver o tamanho do trabalho que o líder tem, mas dá bastante trabalho, né? Quando eu falei de cultura, eu trouxe esse slide porque, assim, a gente acha, quando a gente fala de cultura, todo mundo pensa assim, cultura organizacional é uma coisa que as grandes empresas que precisam se preocupar, né? Eu tenho um pequeno comércio, eu tenho um comércio, uma loja de veterinária, eu tenho uma pequena coisa, são 5 pessoas dentro da minha equipe, né? Não tem uma cultura. Toda empresa tem uma cultura, mesmo que ela seja uma empresa de só você, sabe o Você S.A., né? Sou só eu dentro da empresa. Existe uma cultura. A cultura organizacional, ela nada mais é do que como que as coisas funcionam por aqui, entendeu? E aí, o líder tem um papel fundamental, porque a empresa pode fazer um grande workshop para definir cultura e falar assim, a nossa cultura é valorização das pessoas. Né? Depois, no dia a dia, o líder não respeita as pessoas. Ou o líder age com uma pessoa de um determinado jeito que expõe aquela pessoa para o grupo. Né? Eu trabalhei numa empresa que o líder dizia exatamente isso. Aqui nós valorizamos as pessoas são nossos principais ativos. E aí, numa reunião com a empresa inteira, o nosso diretor conseguia dizer assim, ó, gente, vocês não têm o direito de ficar doente. Eu que tenho mais de 60 anos posso, mas não vocês. Porque tinha bastante ausência com atestado médico. Então, veja, se a minha cultura valoriza pessoas, eu preciso entender por que essas pessoas estão indo tanto ao médico. O que está acontecendo nesse contexto que contribui para que elas fiquem doentes? Porque pode ter certeza que contribui. Mas quando eu digo, vocês não têm o direito de ficar doentes, eu vou totalmente contra a cultura. Então, aquela cultura que existe é como a coisa acontece, não é a cultura que está escrita na parede, né? Você está dizendo assim, a gente não pode pregar alguma coisa da qual a gente não entrega, né? É mais ou menos como uma empresa que quer se modernizar, compra lá, nós vamos criar um departamento de inovação, compra um monte de móveis coloridos, né? Compra uma tela de LCD, coloca numa sala e quando o office boy ou uma pessoa de um cargo menor leva uma sugestão inovadora, o cara pega e nem escuta, porque, enfim, não adianta impor uma cultura se o próprio líder não carrega essa cultura, né? É o que você está dizendo. É exatamente isso.
imposta, né? Tem alguém participando aqui com a gente, o Carlos, está dizendo o seguinte, que o papel do líder é passar para a sua equipe que cada um é estratégico para o bom funcionamento da empresa. Foi aquilo que a gente falou, né? É explicar realmente o papel de cada um dentro disso. Vamos lá, seguindo. Exatamente isso. E aí, essa frase, quem colocou foi o Timothy Altaffer, da Axcellent, porque eles fizeram uma pesquisa. E aí, ele diz essa frase que eu acho que ela é muito verdadeira, né? Os funcionários não deixam más companhias. Eles normalmente, quando se demitem de chefes ruins. E aí, tem uma pesquisa que foi feita pela Leadership Quarterly. Marcela, eu vou te fazer uma pergunta. Tá um barulho de bater martelo aí para vocês? Tá um pouquinho, mas não está incomodando, não. Não está incomodando? Então não tá tá. incomodando, Senão eu ia pegar não. o fone. Se incomodar, você me fala, eu pego o fone. Tá bom. Teve uma pesquisa da Leadership Quarterly que foi feita lá nos Estados Unidos, mas que reflete muito a realidade do mundo, né? Aqui tem alguns índices, mas eu vou ler o primeiro, que eu acho que é o mais gritante. Quase 40% dos trabalhadores disseram que o seu supervisor não conseguia cumprir as promessas. Então, veja, como é que eu posso dizer que eu tenho uma cultura, às vezes, que é de excelência? Normalmente, o que aparece na cultura das empresas, nos valores, né? É compromisso com o cliente, excelência na entrega, se o próprio supervisor, se o próprio líder não cumpre as promessas dele com a equipe. Catarina, eu vou pedir para você voltar no slide anterior, tem a Angélica está pedindo isso, sobre a cultura, né? Por que ela precisa ser melhor entendida. Então, tá aí, Angélica, e se você quiser voltar um pouquinho nesse assunto, pode falar também, fica à vontade. Tá bom, então eu vou falar um pouquinho, assim, o que a gente estava falando da cultura, que é como as coisas acontecem, e o líder tem um papel que acaba sendo vital nisso, porque ele é quem coloca a cultura para rodar, no fundo, mas tem um ponto que também é importante, que não existe cultura certa ou errada. Existe uma cultura que ajuda a impulsionar a sua empresa ou que atrapalha. Então, eu vou te dar 2 exemplos bem clássicos de cultura totalmente opostas de empresas que têm muito sucesso e que todo mundo conhece, né? A Natura é uma empresa que tem como cultura a valorização das pessoas é muito forte, a valorização do meio ambiente é muito forte. Quando a gente fala do meio ambiente, nem é só sustentabilidade com a natureza em si. Eles têm negócios que olham para a cadeia toda, como que ela impacta. Eles tomam decisões de colocar uma embalagem ou não, dependendo do tempo que isso leva para se recompor, dependendo do quanto isso afeta a comunidade local. Então, eles têm uma cultura voltada para a sustentabilidade e para essa preocupação de todas as partes interessadas, né? A Natura tem isso muito claro e tem muito sucesso assim. A cultura da Ambev é uma cultura extremamente competitiva. É uma cultura que, quando a gente fala cultura, é porque é incentivada a competitividade, inclusive internamente. E aí você vai me dizer assim, mas eles não valorizam as pessoas? Eles valorizam as pessoas daquele jeito. Então, eles reconhecem muito. As pessoas que trabalham lá e conseguem se adequar àquela cultura, têm muitos resultados, eles com certeza tem muito resultado financeiro, tem resultado de crescimento de carreira, tem resultado de exposição, tem muitos resultados nesse sentido, mas é uma cultura competitiva. Se você é uma pessoa que não gosta da competitividade extrema, você vai entrar nessa empresa e provavelmente você não vai se adequar a essa cultura. Tá errado? Não. A cultura da Natura tá errada? Não. Tem uma mais certa que a outra? Não. O que é principal é eu entender que cultura eu tenho, se ela é uma cultura mais inovadora, se ela é uma cultura mais sustentável, se ela é uma cultura mais voltada para as pessoas, se ela é mais competitiva ou não, e eu usar isso principalmente quando eu vou contratar pessoas. Porque a gente se preocupa muito quando a gente faz uma descrição de cargos para fazer uma contratação, o líder se preocupa com as características técnicas da vaga. Se a pessoa precisa mexer no Excel ou não, se é uma vaga do financeiro, se é de marketing, que experiência que ela tem que ter tido, que tipo de trabalho ela desenvolve. Competência técnica é uma parte importante do descritivo, mas antes da gente entrar nesse mérito, eu preciso que a pessoa seja alguém que esteja alinhado com a cultura dessa empresa. Porque senão é muito provável que ela não vai entregar resultado aqui, que logo ela vai se cansar ou a gente vai se cansar dela, e aí o custo de eu ficar tentando, essa não deu certo, contrata outra, essa não deu certo, contrata outra, é muito grande.
Não só financeiro de você contratar e demitir, mas o custo de ter alguém que não está pronto nunca. Então, entender de cultura é fundamental e entender que vale para qualquer um. Todo mundo tem uma cultura. E eu preciso entender, quando a pessoa vem para cá, o que eu preciso que ela tenha de perfil, de comportamentos, de recursos, além do técnico. Porque o técnico, se faltar um pouquinho, eu treino. Mas alinhamento com a cultura eu não treino, eu não desenvolvo, entendeu? Nós falamos aqui na Village que tudo é passível de ensinar, né? A gente consegue ensinar, o ser humano é extremamente adaptável e a gente consegue ensinar qualquer coisa. O que a gente não consegue impregnar são valores, né? Não adianta você querer impor alguma coisa a alguém da qual ela não acredita, né? Então, acho que é isso que você está dizendo, né? É buscar identificar isso no momento da seleção, né? Será que essa pessoa consegue entender qual é o nosso negócio? Será que ela vai... Não adianta você colocar uma pessoa na Natura que não tem essa preocupação ecológica para fazer tal coisa, porque talvez ela não se preocupe, ela não vê a importância desse trabalho da Natura. E aí não tem o certo e errado, é uma questão de visão mesmo, né? É isso aí, não tem certo e errado. O importante é eu saber, né? A partir do momento que eu sei, aí eu procuro pessoas que estão alinhadas a isso. Perfeito, muito bom. E tudo isso está muito impregnado dentro dos líderes, né? Aqui eu já falei um pouquinho. E aí, quando a gente fala de papel do líder, então quando eu resumo assim, então tá, qual é o papel principal do líder, né? E aqui vale tanto para quem é dono da empresa, que aí, quando a gente tem empresas que têm donos familiares, ou de pequeno ou médio porte, mas que tem um dono mesmo, que não é capital aberto e tal, o papel transferir a visão e o entusiasmo pelo negócio acaba vindo muito desse dono, né, desses sócios, porque eles criaram, eles têm aquilo muito impregnado. Mas mesmo quando você está numa empresa de capital aberto, se você tem pessoas que chegaram na liderança e que estão muito alinhadas com a cultura da empresa, ele consegue transferir isso, ele consegue transferir essa visão da empresa, esse entusiasmo em construir o que a empresa quer construir. Então, isso é papel do líder. Quando eu criei a minha empresa, ou quando eu entrei nessa empresa, tinha um propósito, um intuito muito forte, né, do que eu quero fazer. E eu preciso transferir isso para as pessoas, eu preciso transmitir isso para as pessoas. Eu preciso desenvolvê-las, então eu falei lá antes, assim, quanto mais eu conseguir desenvolver as pessoas para que elas consigam estar aptas a apresentar soluções, mais eu consigo sair das atividades operacionais e me dedicar às atividades que são estratégicas do líder, né? Porque muitas vezes, o que acontece? Numa empresa grande, a pessoa acaba de ser promovido a coordenador ou a gerente de uma equipe. Então, ele tinha uma atividade que era dele, que ele que fazia, e aí ele foi promovido a ser um gerente, né? Ele vai passar a fazer muita reunião. E quando a gente fala de muita reunião, também não tem certo e errado, tá? A reunião é muito bom, desde que você saiba fazer uma reunião produtiva. Então, assim, ele vai participar de reunião com outras áreas, ele tem que fazer reunião com a equipe, ele tem que fazer reunião, às vezes, com uma pessoa que ele precisa dar um direcionamento maior. Ele fica o dia inteiro conversando com as pessoas. E, às vezes, ele que acabou de virar gerente, ele fala assim, nossa, hoje eu passei o dia e ainda nem trabalhei. Porque as pessoas não conseguem ver que isso é o papel, é o trabalho dele. O trabalho dele é alinhar todo mundo, é dar condições de todo mundo fazer o seu trabalho. Não é ele ter uma tarefa e uma atividade descrita ali da área para ele. Se isso acontecer, não está funcionando direito. Caterine, tem uma coisa que eu vejo muito em alguns, principalmente na indústria acontece muito isso, em grandes corporações, escritórios jurídicos também acontece muito, que é o quê? É a falta de preparação do líder. Porque quando a pessoa se transforma líder, quando ela é muito boa naquilo que ela faz, e ela serve de referência para os demais. Então, ela é muito boa numa determinada atividade, né? O seu superior reconhece esse talento, né? E traz ela para uma atividade da qual ela não foi preparada para isso, né? Ela não foi preparada para ser líder, né? E muitas vezes ela não se encaixa naquele papel, né? Como a gente identifica isso? Ou que tipo o que a empresa precisa introduzir? Não é só colocar a pessoa no papel de líder, mas antes disso não tem alguma coisa que precisa ser feita, né? Porque ele era muito bom para aquilo, né? Ele era o melhor cara de gestão de estoque do Brasil. E aí, de repente, coloca esse cara para ser gerente de logística porque entendeu que ele tinha lá um conhecimento X. E aí?
né? Como é que a gente faz com esse cara que não foi preparado para isso? Então, o primeiro ponto é exatamente esse. As pessoas são muito boas tecnicamente no que fazem, e aí, para ter um reconhecimento, elas são promovidas a gerenciar uma equipe. Primeiro que quando você é promovido, você é levado no limite da sua incompetência, tá? Então, isso é normal. Eu sou tão competente que eu faço tudo com o pé nas costas. Quando eu sou promovido, é uma atividade nova, mesmo que não seja de liderança, mas é uma responsabilidade nova, onde eu começo a minha curva da competência de novo. Tá tudo certo até aí, tá? Agora, quando eu coloco uma pessoa numa equipe, numa posição de liderança, e as poucas empresas, não vou dizer que todas, né, mas poucas empresas preparam a pessoa para isso, eu estou colocando ela numa atividade que é absolutamente diferente do que ela fazia. Eu vou te dizer uma coisa, na maioria das áreas, um bom gerente não precisa saber o que a área, assim, não precisa conhecer operacionalmente o que a área faz. Ele precisa ser um ótimo gestor de pessoas, gestor de resultados, uma pessoa que consegue alinhar, que consegue ser clara na comunicação. Se ele tiver todas as competências de liderança muito fortes nele, tanto faz se você vai colocar ele para gerenciar marketing ou finanças. Né? Coloquei 2 exemplos de áreas bem diferentes. É claro que quem vai gerenciar finanças precisa entender de finanças. Né? Faz parte daquela... Mas a maioria das áreas, ele não precisa desse conhecimento. Uma área que acontece muito isso é vendas. Você tem uma equipe de vendas, às vezes, que visita cliente, que fica na rua, que tem essa agenda. A pessoa que mais se destaca, quando acontece uma vaga, coloca ela como gestor. Primeiro de tudo, não perguntou para ela se ela queria gerenciar pessoas. Não perguntou absolutamente se ela queria. Mesmo que ela quisesse, não passou essa pessoa, de repente, por avaliação comportamental, por treinamentos de liderança, para entender o quanto essa pessoa quer de verdade. Porque, às vezes, se você pergunta, a pessoa vai dizer, não, claro que eu quero, porque ele entende que é a única forma dele ser reconhecido e ganhar mais. Então, é lógico que ele quer. Mas não é que quer lá do fundo, quero gerenciar pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu gerenciava uma área de marketing e comunicação. Eu tinha 4 pessoas na minha equipe. 2 delas bastante sênior e que eu estava ali tentando preparar as 2 para numa possibilidade de eu sair dessa área, sair dessa empresa e tal, elas tivessem capacidade de assumir. Uma delas foi absolutamente clara comigo. Ela falou, Catê, eu tenho muito interesse em me desenvolver e crescer nessa empresa, mas eu não quero gerenciar pessoas. Eu não gosto dessa atividade, eu não gosto de ser responsável pelo que as pessoas não fazem. Então, olha só, tem gente que não quer gerenciar exatamente porque quando você é um líder, você é corresponsável pelo resultado daquelas pessoas. Se aquelas pessoas não entregam, não é culpa sua, mas você é responsável por ela performar. Então, tem gente que não vai se dar bem. Se eu coloco esta pessoa para gerenciar uma equipe, não vai acontecer do jeito correto. Não vai ser bom para as pessoas. E vendas acontece muito isso e é onde tem mais problema. Porque você pega um vendedor que era ótimo e coloca ele dentro do escritório para conversar com um monte de vendedores, para gerenciar planilha, gráfico, conversão, um monte de informação, e esse cara gostava de ficar na rua, de visitar cliente, era isso que ele fazia bem. Aí você colocou ele fechadinho numa sala para cuidar das outras pessoas. Não, você teve um péssimo gerente, perdeu um ótimo vendedor. Então, essa análise precisa ser feita. Muito bacana. Catarina, tem umas pessoas que chegaram depois, eu estou vendo aqui que tem umas pessoas que levantaram a mãozinha aqui. Pessoal, as perguntas, qualquer interação, fique à vontade para fazer pelo chat, tá bom? E aí eu vou interagindo aqui com a Caterine, ok? Você estava falando, né, sobre esse papel de líder, sobre desenvolver pessoas. Uma das coisas que a gente percebe muito no líder, né, é o medo do desenvolvimento das pessoas, né? Eu não digo, isso não acontece muito nos graus mais altos de liderança, mas no grau intermediário, para o começo da liderança, tem muito medo de desenvolver o seu colega, né, ou o seu colaborador do lado, porque ele pode ocupar o seu lugar, né? E o líder também, aquele líder centralizador, também tem esse medo. Ele gosta dessas pessoas entrando na sala dele, você falou isso um pouquinho atrás, que é isso, né? É um grande engano isso, porque a hora que você começa a pensar estrategicamente, que você consegue desenvolver essa pessoa, e tem situações que são mais engraçadas. Às vezes,
você tem um liderado que tem um conhecimento melhor que o seu para determinado assunto. E é uma baita oportunidade de você aprender com ele, né? Como é que você sente isso? Como é que isso acontece nesse desenvolvimento de pessoas, que é esse segundo ponto aqui do seu slide? Ele acontece muito, né? Então, na média gerência acontece muito, porque se essas pessoas começam a se destacar, eu posso perder o meu papel. E aí, o que eu costumo falar para essas pessoas é assim, ok, então você chegou no topo máximo do que você quer da sua vida profissional? Porque, assim, se eu não preparo ninguém, é uma armadilha incrível, se eu não preparo ninguém para assumir minha posição, se eu estou vamos pensar numa empresa que tem mais áreas, né? Que tem possibilidades de crescimento. Se eu não preparo ninguém para cá, a hora que surge uma oportunidade e pensarem que, olha, a Caterina era uma boa ideia, hein? Ela é muito boa nisso, alguém vai falar assim, nossa, não tira ela de lá. Não tira ela de lá, porque se tirar, não tem ninguém que assume, aí vai dar problema naquela área, vamos pensar em outra pessoa. Então, é uma armadilha porque, assim, eu não preparo ninguém porque alguém pode querer o meu lugar, e aí eu não fico disponível para ir para outros lugares, né? Empresas muito grandes, que são multinacionais, então, essa pessoa poderia fazer coisas fora do Brasil e ela fica se prendendo a deixa eu manter tudo aqui no meu controle. Então, o que eu mais falo para as pessoas é que, assim, eu preciso ter pessoas que queiram o meu lugar. Preciso ter pessoas que estejam preparadas para ocupar o meu lugar. Até porque, mesmo donos de empresa precisam tirar férias. E quando eu digo precisam tirar férias, é tirar férias de verdade, não é tirar férias e conectado o tempo todo, porque senão a equipe não anda. É férias. É férias do tipo, a equipe não precisou me acionar as férias inteiras, né? Eu, com essas pessoas que eu falei, que eu comentei da minha equipe, quando eu tive a minha licença maternidade, eram 4 meses que eu fiquei em casa, elas me ligaram 2 vezes para alinhar 2 pontos. Então, assim, olha que tranquilidade, olha que inferno seria eu estar numa licença maternidade, né, que não dorme direito e ainda a equipe toda precisando de mim. Então, você precisa de pessoas no seu lugar. Isso não vai te derrubar, muito pelo contrário, vai te mostrar o quanto você está pronto para alçar novos voos. Aí tem gente que vai me dizer assim, não, mas eu sou o dono da empresa, né? Então a pessoa não pode querer o meu lugar. Ok, se a empresa não está vendo, ela não vai ter o seu lugar. Mas você precisa conseguir se dedicar a como é que eu cresço a minha empresa, qual é a estratégia que eu vou usar de mercado, o que está acontecendo no mercado que eu não tinha visto oportunidades e que eu posso desenvolver coisas novas. Esse é o papel do dono da empresa quando ele consegue ter uma equipe que já se desenvolveu o suficiente, que ele tem uma equipe que apoia ele no dia a dia, que ele não precisa estar todo dia lembrando as pessoas do que precisa ser feito, lembrando as pessoas que precisa cumprir o horário, lembrando as pessoas, ou respondendo as pessoas o dia inteiro. Então, eu sempre costumo dizer que essa coisa de ter medo de perder o lugar é uma armadilha muito grande que a pessoa se coloca. E depois dela mesma reclama que não tem reconhecimento e não sai dali, né? Então, tem esse ponto principal, não sei se eu te respondi. Você usou exatamente a fala de uma das ouvintes nossas, da Mariana Caim, que é uma armadilha para si mesmo. Foi exatamente isso que ela colocou aqui. Porque você não consegue crescer, né? Você não prepara um sucessor, então você fica limitado àquilo. E tendo que gerenciar, quando você também não faz delegado, você termina gerenciando conflito, problemas o dia inteiro e não consegue pensar estrategicamente em novos mercados, em novas soluções, em novas oportunidades, enfim. Você fica naquilo, né? É isso mesmo. Aí orquestrar as competências do time, porque olha só, desenvolver as pessoas faz parte, né? Tá meio até ligado, mas eu preciso entender no que as pessoas são boas para eu colocar as pessoas nas atividades corretas. Se eu pego uma pessoa que tem, por exemplo, como um traço de caráter bem predominante, que não gosta, que tem uma criatividade muito grande, que tem uma capacidade de raciocínio lógico muito grande, mas ela, por exemplo, não é uma pessoa que tipicamente não gosta de muito contato com as pessoas. E aí a vaga que eu tenho é atendimento a cliente. Aquela pessoa precisa para trabalhar, ela vai aceitar. E aí eu coloco ela com atendimento a cliente, ela não vai ser a melhor pessoa de atendimento a cliente. Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar esse contato. E aí ela não vai mais conseguir ser tudo o que precisava ser para atender o cliente da forma correta. E você vai passar a ter reclamações. E aquela pessoa é ruim como funcionário? Não. Ele está numa atividade que não é a que ele performa melhor. Então, quando a gente entende as competências das pessoas, a gente consegue colocar cada um aonde ele é melhor, aonde ele já tem recursos próprios para desenvolver aquilo muito melhor do que se eu não tiver aquelas competências.
né? Então, ele precisa orquestrar isso. E é claro que vai ter situações que eu vou precisar colocar as pessoas para fazer coisas também que não é totalmente alinhado a isso. Tudo bem, de vez em quando, pontualmente, num projeto, numa situação emergencial, é uma coisa. Colocar a pessoa trabalhando o dia inteiro numa coisa que não é atividade que ela desempenha bem, você está dando um tiro no pé. E isso eu estou falando de competências muito comportamentais, né? Tem uma frase clássica de liderança, desenvolvimento e tudo mais, que diz que a gente contrata as pessoas pelos requisitos técnicos e a gente acaba demitindo normalmente pelo comportamental, porque a gente não olha o comportamental antes de contratar. Então, esse é um ponto. Tem uma pessoa aqui que está falando, e era exatamente uma pergunta que eu ia colocar, mas assim, ela está perguntando se tem alguma dica para entender essas vocações. Quer dizer, nós entendemos que a gente precisa orquestrar, ou seja, eu preciso aproveitar a competência e o talento de cada um dentro daquilo que é melhor para ele. Isso tá bom, eu tenho esse conhecimento, mas como eu faço isso, né? Como é que eu identifico os talentos? Como é que, dentro da Village, eu lembro de uma situação de um determinado colaborador que estava entrando, e, salvo engano, ele ia entrar para trabalhar na parte de office boy, naquela época ainda tinha esse tipo de trabalho, e ele gostava muito de desenhar, era um talento, né, dele. E ali a gente descobriu um desenhista de patente, que hoje é um dos líderes da Village, né, dentro da nossa equipe. Ou seja, como é que faz isso, né? Tá, tem algumas ferramentas. Eu vou dizer que eu uso hoje porque eu acho mais eficiente, né? Hoje, o que que eu faço? A gente usa uma análise que chama corporal comportamental. O que que significa isso? Através do formato do nosso corpo, a gente consegue entender como é que a mente daquela pessoa funciona. E aí, a partir de como a mente daquela pessoa funciona, a gente entende o que são os traços de caráter predominantes. Se são traços de caráter que gostam de ter contato com pessoas, se são traços que são mais retraídos e gostam de ficar no isolamento. Se eles são pessoas mais do mundo racional e lógico ou mais do mundo emocional e que se conecta com as pessoas. Se tem uma capacidade criativa muito grande ou se tem uma capacidade de execução, processo e rotina muito grande. Então, tudo isso a gente consegue fazer numa análise corporal comportamental. Existem outras ferramentas? Existem os assessments de mercado. Qual que é o meu único ponto com o assessment de mercado? Eu já usei DISC e outros, né? O assessment de mercado é a pessoa que responde. Então, a gente precisa contar com a vontade de ser transparente o suficiente na hora que a pessoa vai responder, contar com que ela queira responder de maneira absolutamente sincera e contar com o fato dela se conhecer o suficiente para responder aquilo. Então, quando sai um resultado de assessment de mercado, ele já ajuda um pouco, mas ele pode esconder, ele pode ter pontos cegos ali, que pode levar uma pessoa para um lado. Vou dar um exemplo até de uma cliente minha. A gente tinha feito DISC há um tempo atrás com ela. Quando saiu o relatório, ela falou, nossa, eu sou exatamente assim. Exatamente isso, que eram 2 perfis que são calmos, que são mais isolados, que não gostam muito de aparecer, que gostam de ficar mais sozinhos, mas que tem muita rotina. Tinha tudo isso dentro do perfil dela. E ela se identificou super. Depois de um tempo, eu fiz essa análise corporal comportamental com ela, que deu 2 traços de caráter, que são, um se conecta muito com as pessoas, e o outro tem uma competitividade, uma agilidade, um poder de execução muito grande. E aí ela respondeu assim para mim, nossa, Catê, competitividade? Ai, eu não sou assim, sabia? Ai, eu não sou. Eu falei, tá bom. Talvez você esteja tão adormecida com isso que você nem reconhece mais. Mas é o seu corpo que está dizendo. E na análise corporal, você não tem muito como maquiar. Porque é diferente do corpo fala, que é uma gestual, né? Você aprende que se eu cruzar o braço, a pessoa vai entender que eu não estou interessado. Se eu mostrar a palma da mão, eu sou confiável. Isso você aprende e manipula. O formato do corpo, não. Então, quando eu falei isso para ela, ela não concordou muito. Eu falei, olha, observe, né? É o que seu corpo diz. E ao longo dos próximos meses, ela vinha de vez em quando, que a gente se encontra sempre, ela falava assim, você é meio bruxa, não é possível, que eu tô encontrando que eu... Menina, não é que eu sou competitiva? E aí ela foi encontrando a forma de existir dela. Então, desde então, eu tenho usado só esse, porque eu acho que ele é muito mais direto,
assertivo, não tem muito essa coisa de eu preciso me conhecer, fui eu que respondi, vamos ver o quanto isso corresponde com a realidade. Ele é muito certeiro, entendeu? Então a gente consegue fazer uma análise dessa e entender para que lado essa pessoa se daria melhor, que recursos que ela tem, que ela implementa e sai muito na frente, entendeu? Bacana. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Um bom departamento de RH é fundamental para o bom desempenho de equipes e gestores? Uma coisa está ligada à outra? Dependendo do tamanho da empresa, começa a ficar ligado, sim. Por quê? Eu preciso ter um departamento de RH se eu tenho uma empresa de 10, 12 pessoas? Provavelmente não, né? É uma equipe pequena que talvez ainda não requeira, embora dependendo dos negócios que você tem, o tipo de pessoa que você precisa contratar, que precisa gerenciar, é importante. Só que cada vez mais, uma boa área de RH, ela é uma área bem estratégica. Ela está ali, ó, junto com a estratégia da empresa. Então, normalmente, ela reporta direto para o presidente ou direto para um diretor que tem um poder muito alto, quando é uma empresa grande. E numa empresa menor, a área de RH vai sempre se reportar para o presidente da empresa. Por quê? Qual é o papel estratégico da área de RH? Eu tenho aqui qual é a estratégia, aonde a gente quer chegar, que estratégias a gente quer implementar, e eu preciso, como RH, entender como que eu coloco pessoas para entregar isso aqui. Então, eu preciso olhar a equipe que eu tenho e falar, tá bom, então vamos lá. Deixa eu mapear aqui que competências essas pessoas têm. Para entregar essa estratégia aqui, a gente vai ter que desenvolver isso, isso e isso nas pessoas. Eu tenho pessoas aqui que querem desenvolver isso, que podem desenvolver isso, eu desenvolvo. Eu vou ter que trazer do mercado. Para trazer do mercado, está no momento agora, vai esperar mais um pouco. Então, a área de RH, ela deixou de ser apenas fazer a folha de pagamento, fazer controle de ponto, né? Tudo isso, hoje em dia, até a maioria das vezes é terceirizado. Uma área de RH vai fazer diferença para a empresa na mesma medida que ela consegue pensar estrategicamente. Que ela consegue não ser simplesmente um copia e cola. O presidente fala, eu quero treinar todo mundo em atendimento ao cliente. Ela vai lá e procura o treinamento, vê quais são as opções de mercado. Isso vai fazer parte. Mas primeiro, ela precisa ser estratégica o suficiente para ajudar o dono da empresa ou o diretor da área. Às vezes tem uma empresa grande que é uma área que está com uma dificuldade. E aí eu preciso entender. Vamos fazer um treinamento de atendimento ao cliente. Ok. É todo mundo que precisa fazer? Porque às vezes você coloca alguém que é ótimo nisso, aí você deixa ele um dia inteiro em treinamento que ele não está produzindo lá na área dele, num treinamento que ele vai achar aquilo tudo super feijão com arroz, que para ele não vai agregar nada, aí você dá uma desmotivada ao invés de motivar. Então, ele precisa olhar estrategicamente para a equipe que existe, para as estratégias que existem e como que eu faço essa estratégia ser colocada em ação. Então, um bom RH é isso, e aí ele faz diferença. Bacana. Catarina, um outro ponto é sobre a mudança, né? As pessoas, por exemplo, eu podia gostar muito de pessoas e as pessoas estão em constante evolução, em constante mudança, e elas não gostam mais. O que ela faz, né? Qual o caminho nesse papel de liderança? Ela abandona isso, ela reporta ao seu superior, ela revê os seus conceitos. Eu tenho alguns colegas, alguns amigos que mudaram completamente as suas atividades, né? Eram líderes de pessoas, outros que não eram, que eram mais operacionais, gestores industriais e que passaram a tratar diretamente com pessoas, né? Viviam mais com máquinas e agora vivem mais com pessoas. Em que momento que eu posso falar assim, vou virar minha chave, não é mais isso e... Tá, eu diria para você hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, de que assim, uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, que tem essa facilidade, esse desejo, que gosta de estar conectada com as pessoas, ela não vai perder isso ao longo da vida. Tá. O que pode acontecer? Ela estar num momento onde ela está tão mais na dor do que no recurso, que aí isso está incomodando. Pode ser que ela nem gostava tanto assim de se conectar com as pessoas, mas a vida levou ela até ali e ela estava indo porque ela tinha outras coisas que também eram boas para ela e que estavam acontecendo juntas. Então, uma coisa foi pagando o preço da outra e foi levando. Chega um dado momento que a balança desequilibra, tá? Então, o que eu diria é isso, assim, dificilmente uma pessoa que gosta de contato vai perder se gostar e dificilmente uma pessoa que prefere ficar
com menos contato vai passar a querer muito contato. Mas a gente pode passar por momentos onde a gente, nessa balança, o contato com as pessoas vinha junto e eu fui tocando, chegou uma hora que profissionalmente eu não quero mais isso, né? E aí eu posso fazer. Se eu me conheço, se eu sei quais são os traços de caráter que eu tenho e o que é que eu tenho de maiores recursos, quando eu faço essa virada de chave, eu faço ela de uma maneira muito mais eficiente. E às vezes pensando em áreas, atividades, em negócios que eu nunca tinha pensado antes, só porque eu não me conhecia totalmente. Então, eu sempre falo que assim, autoconhecimento é um ponto de partida para qualquer pessoa. Para um líder, então, muito mais. Muito mais. Sobre conduzir e dar direção e fazer com a mão do outro, né? O que é? Fazer com a mão do outro, eu estou aqui com uma curiosidade danada sobre isso, né? Mas o que é isso propriamente? É isso. Ó, o papel do líder, quando a gente está com uma equipe, eu não vou mais fazer aquela atividade. Eu preciso me desapegar de fazer e preciso convencer os outros a fazerem. E que eles façam engajados o suficiente. Por que eu falo engajados? Né? A gente costuma confundir muito, a gente fala assim, nossa, eu preciso motivar a minha equipe. Quando a gente fala de motivação é uma coisa muito interna. As coisas que te motivam são motivos seus que você usa para tomar ações na sua vida. O que motiva o Marcelo provavelmente é diferente do que motiva a Caterina. Então, motivação, ela é sua interna e a minha interna. Mas engajamento é eu entender a importância do que eu faço, é entender o que é que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer para chegar aonde. A partir do momento que eu tenho isso tudo, aí eu consigo deslanchar meu trabalho. Então, quando eu falo em fazer com a mão do outro, o líder, ele precisa aprender que não é ele pôr a mão na massa, porque um líder centralizador tem a tendência de, e aí muitos deles caem nessa armadilha do delegar, né? Ah, mas delegar dá muito trabalho, que até eu ensinar ele eu já fiz. Ou você fala assim, olha, eu preciso que você faça isso dessa forma, dessa forma, dessa forma, e larga lá para a pessoa. Nunca mais foi conversar. Eu vou aproveitar para te interromper, porque tem uma pergunta falando sobre isso. Dificuldade em delegar é normal? É normal. E como a gente se cura disso? Dá para curar. Tem traços que gostam mais, tem traços que gostam menos de delegar. E aí os motivos são diversos. A maioria das pessoas que têm dificuldade de delegar são pessoas que eles têm um nível de exigência com a perfeição, com eles mesmos, muito altos. Então, eles transferem isso para as pessoas. E como eles têm a certeza de que ninguém vai fazer tão bem quanto eles não querem delegar. Porque eles entendem que ao delegar, eu vou ter o retrabalho de quando ele devolver, eu fazer melhor porque ele não fez direito. Então, a maioria já parte desse pressuposto, mesmo que não assuma. Parte desse pressuposto interno, tá? Aí, quando eu consigo desapegar um pouquinho e falo, não, então tá, eu vou delegar. Chama o fulano e fala, vem cá, ó, eu preciso que você faça isso, dessa forma, me entregue tal data. Tá? Você entendeu? Entendi. Mandou. Nunca mais falou com a pessoa, nunca mais perguntou se tá tudo bem, se precisa de ajuda, tal. Aí chega perto do prazo, vai lá com a pessoa vem e traz. Primeira vez que você está delegando isso para essa pessoa, primeira vez, ela traz, é óbvio que não vai estar no seu nível de qualidade. E aí, o que é que o líder faz? Como normalmente já é em cima do prazo, ele fala assim, ó, tá vendo como não adianta delegar? Depois eu tenho que fazer de novo, eu prefiro fazer uma vez só. Porque delegar dá muito trabalho começar. Porque você vai ter que entender a atividade que você precisa delegar, quem é da sua equipe que tem mais condições de fazer aquilo, que vai desempenhar melhor. Ou que precisa de um desafio, está precisando de uma coisa nova para se manter ali motivado, que vai gostar de fazer isso. Então, eu pego essa pessoa. Eu preciso ensinar ela o que ela tem para fazer, eu preciso orientar, preciso entender se ela entendeu. E aí, se eu tenho alguma coisa que, ó, hoje é sexta, né? Se eu tenho alguma coisa que a pessoa precisa me entregar na quarta-feira, eu não vou esperar quarta-feira de manhã para perguntar se está pronto. Na segunda-feira, eu vou perguntar, tá tudo bem com aquela atividade? Você teve alguma dúvida? Vamos fazer um checkpoint hoje no fim do dia, só para entender o andamento, se tem... Você precisa acompanhar. E depois, quando ela te entregar, talvez precise de ajuste. Só que é mais fácil você pedir para ela te entregar um pouco antes do seu prazo,
mais fácil não é. É melhor você pedir para ela te entregar um pouco antes do seu prazo, para quando chegar você poder dizer para ela, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, precisava fazer assim, precisava fazer assado. Você faz esses ajustes e traz para mim? Porque ela aprende com ajuste. O problema é que a gente está sempre em cima da hora, aí a pessoa chegou, é óbvio que não está perfeito, você fala assim, tá bom, obrigado. E o resto eu termino. Aí essa pessoa nunca vai entender qual era a parte que faltou. Então precisa disso. No final, precisa entender, ó, como é que foi para você? Foi fácil? Foi difícil? O que foi fácil? E de mim? Você precisava de mais apoio? Precisa de menos apoio? O líder precisa conversar muito. Essa é a atividade do líder. E tem um outro papel que eu acho importante, que eu também queria que você falasse sobre isso, é o feedback sobre isso. Né? O cara te entregou o trabalho, ele fez, era alguma coisa totalmente nova para ele entregou o melhor que ele podia te entregar, e de repente você recebe aquilo e você manda um outro papel, você descobre que aquela pessoa consegue ter a capacidade, mas você também nunca devolve isso, não é? Poxa, você hoje me ajudou muito. Eu acho que isso também é muito importante, porque você vai criando uma cultura de que você pode fazer, né? Não é delargar, mas delegar, né? Isso aí. É a frase que eu uso, cara. Não é delargar, toma, faz aí e me entrega, né? É importante isso, né? E de que maneira, uma das perguntas aqui é, você dá um feedback assertivo para ajudar nesse desenvolvimento, né? Como é que você faz isso? Porque muitas vezes o feedback também coloca o colaborador ou o liderado numa situação de zona de conforto, né? Qual é uma linha muito tênue, né? Para isso. Qual é o jeito, qual a dica que você dá para isso? Tá. Primeira, assim, acho que a dica mais abrangente que eu dou é: use feedback como uma ferramenta de desenvolvimento das pessoas. Se você tiver isso em mente, você vai conseguir fazer feedbacks mais assertivos. Por quê? Existem técnicas no mercado, né? É técnica sanduíche, técnica não sei o quê. E normalmente, quando a gente fala feedback, a gente sempre associa a conversar com alguém que não está dando certo, não está dando resultado, então eu preciso dar um feedback para aquela pessoa. Só que a gente tem que entender que feedback é uma retroalimentação, certo? Uma ferramenta de desenvolvimento. Então, no fundo, o que eu preciso fazer é deixar claro para as pessoas onde elas estão indo bem, onde a gente precisa corrigir. E aí eu costumo dizer que, assim, tem gente que fala feedback positivo e negativo, né? Eu não acho que nenhum feedback é negativo. Existe feedback positivo e existe feedback de correção, ou de rota, ou de desempenho. Então, um feedback que vai entender aonde eu preciso melhorar, onde eu preciso mudar. Para fazer isso, eu preciso colocar o feedback na minha rotina. Não adianta eu fazer uma avaliação de desempenho no final do ano e falar assim, agora eu vou te dar o feedback do porquê que foi essa avaliação de desempenho. Aí eu vou tentar resgatar o que aconteceu no ano inteiro. Esquece. Não sei se você tem filho, Marcelo? Tenho uma de 21 anos, 22. Então, quem tem filho vai entender isso mais facilmente. Criança, quando está aprontando alguma coisa, adianta você guardar a semana inteira, chegar no domingo, sentar lá na cadeira e falar assim, ó, na segunda você fez isso, na terça você fez isso, na quarta você fez isso, esquece. Você precisa falar para a criança que ela está aprontando na hora que ela está aprontando, para ela conseguir associar. Então, é claro, no ambiente de trabalho, não é toda hora que você vai falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui... Mas coloque isso um pouco mais na sua rotina. Quando você vai fazer uma reunião de alinhamento com a pessoa, coloca para ela, olha, você tem desempenhado isso super bem, eu te dei novas atividades, eu tô achando que você está indo super bem, tem algumas coisas que a gente precisa corrigir, mas que eu acho que você tem total capacidade. E aí vai colocando. Desde que seja honesta, né, gente? Dei um exemplo aqui, não é para passar a mão na cabeça se não for uma coisa real. Se a pessoa não estiver indo bem, não está indo bem. A gente precisa conversar por que você não está indo bem, né? O que você está precisando. O líder precisa entender assim, ó, eu sou o facilitador aqui. Aqui, nessa equipe, eu sou o facilitador. Eu preciso entender se as pessoas sabem o que fazer, sabem como, precisam de ajuda. O que você está precisando? De apoio meu? Não, eu não entendo muito bem disso. Ah, você não entende muito bem disso? Vamos ver na equipe quem que entende muito bem disso. Você vai sentar com ele e conversar, procura ele. É ajudar a pessoa a criar a solução. Então, dar um feedback assertivo é você colocar para a pessoa claramente onde ela está indo bem, porque ela precisa saber que ela está acertando, e aonde ela precisa corrigir, o que ela precisa corrigir. Tem que ser específico, tem que ser pontual. Não adianta falar, ai, você se atrasa muito. Se atrasa muito é muito genérico.
Eu posso dizer assim, olha, nos últimos 15 dias, você se atrasou 10. Então, aí a gente tem um parâmetro. Então, a gente não pode... Eu preciso que você esteja aqui no horário, porque, sei lá, é uma loja, atendimento a cliente, precisa estar todo mundo aqui. Então, o horário é fundamental para a gente. Eu preciso entender o que está acontecendo que você tem atrasado tanto. Porque, às vezes, o funcionário não quer dizer, mas ele está passando por um problema muito complicado, pessoal. E, às vezes, a gente vai precisar acolher isso para entender. Falar, então, tá. Então, como eu te dou um tempo para você resolver, e aí eu coloco aqui a minha operação para ela não ser prejudicada. Entendeu? O que você está colocando também é o cuidado do que, como você fala com isso, né? Você pode apontar que a pessoa está chegando atrasada, olha, você está chegando atrasado todos os dias, isso está, quer dizer, se a pessoa está com um problema, ela ganhou mais um, que agora o chefe dela deu conta de que ela também está atrasada, né? E aí você não vira a solução, vira mais um problema para ela, e é muito provável que ela vai chegar atrasada mais ainda e não vai conseguir render. O tom dessa conversa também é fundamental, né? Como vai acontecer isso? Não só apontar aquilo que está ruim, mas também como isso vai acontecer. Tem algumas perguntas aqui. Tem gente falando que você é bruxa mesmo, porque ela descobriu que é perfeccionista, ou já sabia, né? Tem algumas perguntas se existem técnicas que podem ser utilizadas para desenvolver competências em outras áreas, né? E que não esteja dentro do perfil comportamental, né? Uhum. Se tem alguma técnica nesse sentido, nós estamos indo aí para perto das 11h30, nós encerramos a nossa live meio-dia, tá? Então, para você ficar dentro do seu horário, olhar seus slides aí, só por isso estou te passando. E vou falar algumas perguntas que você vai... essa análise comportamental, né, corporal, ela está acessível para pequenos negócios, né? Eu posso contratar isso como um job, por exemplo? Pode. Tá? E pergunta que na troca de uma liderança anterior influencia a nova, muitas vezes o comportamento negativo também. Como melhorar essa transição para tirar o melhor... isso aqui é muito bacana, né? O Aranha está perguntando. Quando você troca, existem algumas coisas positivas, mas influencia muito, né? Os novos liderados, a gestão, essa transição. Como é que você faz isso? Tá. Vou tentar responder todas, tá? Porque as duas primeiras são mais fáceis. As duas primeiras são mais rápidas, daí eu entro nessa daqui. Sobre técnicas para desenvolver, perdão, outras habilidades, pelo que eu entendi, técnicas, mas que não estão tão ligadas ao que você tem como principal recurso, né? Para se desenvolver em capacidades que são técnicas, a gente tem algumas formas que são, algumas maneiras bem formais, que são cursos, são cursos online ou presenciais, ou MBA, ou cursos rápidos que sejam, mas existem formas de você desenvolver isso até sem gastar mesmo dinheiro com isso, né? Você pode pegar pessoas que você entende que são muito boas naquilo, se você conhece alguém, né, do seu contato, que é muito bom naquilo, e você pode conversar com essas pessoas para entender um pouco sobre o que é aquela atividade, a que você quer tanto se desenvolver. Às vezes, a gente quer se desenvolver em alguma coisa que a gente nem sabe direito o que é. Quando a gente começa a perceber como é o dia a dia da pessoa que faz aquilo, a gente fala, na verdade, acho que eu não queria isso aí, não. Entendeu? Às vezes a gente quer porque a gente acha que é legal aquilo, né? Só vê o palco. Quando a gente vai olhar lá os bastidores, fala, o bastidor é isso aqui, acho que eu não quero, não. Então, converse com alguém que você conhece, que faz bem, para entender como é o dia a dia e ver, não, mas eu quero mesmo. Essa pessoa pode te dar dicas, atalhos de como você se desenvolve. Se é uma empresa grande, por exemplo, tem outras áreas ou outras pessoas, converse com o líder. Converse, se você tiver um líder, né? Converse com o seu líder que você gostaria de fazer isso. Existe uma prática que a empresa grande usa
algumas vezes, que chama shadow, né? Que é fazer uma sombra mesmo de alguém. Então, eu fico uma semana de shadow de alguém que trabalha especificamente, sei lá, eu trabalhava com marketing e comunicação, né? A área de imprensa nunca foi meu forte. Então, eu podia fazer um shadow com o pessoal que trabalha com RP, com relações com a imprensa, para eu ficar lá uma semaninha para entender como elas fazem, como que é. Então, é uma semana, é um assignment, né? Um jeito que eu fico lá com elas, eu não sou transferida para a área, não é nada disso. Mas o meu líder sabe que eu vou ficar uma semana lá, então ele precisa programar isso para entender que semana que não vai atrapalhar eu ficar fora. Ele precisa conversar com o líder daquela área para entender quando que... Então, tudo isso precisa se encaixar. Entenda que não é assim, eu quero fazer um shadow, vai lá, senta do lado do cabo e faz. A gente tem que alinhar, todo mundo tem que alinhar para impactar o menos possível a operação, mas é mais uma forma da gente desenvolver. Tá? Okay. Não sei se eu respondi, se eu não respondi, pede para a pessoa, por favor, colocar. Entendeu? O que você está pedindo é para que a pessoa busque alguém que inspire ela, né? Ou seja, alguém que faça isso, que ela identifique, que faça muito bem feito, ao ponto de inspirá-la, e saber os pormenores, o que tem por trás disso, para saber se realmente ela se identifica isso e que não necessariamente tem a ver com o perfil comportamental dela. De repente ela descobre que não é nada daquilo, né? Exatamente. Às vezes ser ator de teatro é muito bonito na hora que está no palco, mas por trás da coxia a gente tem um monte de coisa que a gente acontece que talvez a gente não gostaria de passar. Exatamente. A outra pergunta está falando sobre análise, né? Que você citou do corporal comportamental. Se está acessível para o pequeno negócio, né? Tá, ele está acessível para qualquer tipo de empresa, por quê? A análise corporal comportamental, ela pode ser usada da seguinte forma, né, no mercado, no âmbito corporativo. A gente pode fazer, o que eu uso normalmente, eu faço a análise do dono ou dos sócios, se tiver alguma equipe de líder é interessante de fazer, então fazer análise corporal mesmo de cada um, com a devolutiva de cada um, para cada um se entender, mas a gente pode fazer um mapeamento da equipe, então entender daquela equipe ali, quais são os pontos principais, eu não preciso fazer uma análise de cada um, mas eu posso colocar do que eu consigo ver, os pontos principais de cada um, como que eles desempenham melhor, em que tipo de atividade, até como eles sentam, influencia demais. Se a pessoa senta de costa para uma parede ou não, dependendo do traço de caráter dela, isso pode fazer uma diferença imensa no rendimento dela. Então, a gente pode mapear e dar uma devolutiva de como a pessoa deveria lidar com aquelas pessoas, ou pode fazer um treinamento com o líder para ele entender como identificar esses picos rapidamente e entender o que ele precisa entregar mais para cada pessoa. Se eu preciso dar mais autonomia para um, se eu preciso dar mais contato para outro, enfim. Então, isso dá para fazer em qualquer nível de empresa, tá? Tanto pequena quanto grande, áreas isoladas, a gente consegue fazer esse trabalho em qualquer porte de empresa. Tá? Perfeito. A troca de liderança, só ler de novo para mim isso, para eu ver se eu peguei todos os pontos. A troca de liderança, a anterior influencia a nova. Muitas vezes no comportamento negativo também. Como melhorar essa transição para tirar o melhor comportamento da pessoa que está saindo e ter um melhor desempenho daquele que está entrando? Ou seja, uma pessoa era líder de um determinado... Ela é substituída, mas ela continua dentro da equipe. Como é que eu faço para isso acontecer, para aproveitar aquele... Porque ela pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente. E para esse cara que está entrando também não ser prejudicado nesse momento de transição. Tá. O que eu costumo dizer é assim, ó, independente da troca de liderança, né? Trocou uma liderança? Trocou. Então, as pessoas daquela equipe precisam entender que chegou uma pessoa nova, né? Mas é claro que aquela equipe, ela tem um histórico, bom ou ruim, né? Às vezes mesclado, bom em algumas coisas, ruim em outras. Então, eles estão lá tudo esperando para ver como é que vai ser esse novo chefe aí. No fundo, é isso. Vamos ver como é que vai ser essas coisas aí. Então, a dica que eu dou, se for o caso, para a pessoa que está entrando nessa liderança, se aproxime das pessoas. E aí, quando eu falo se aproxime das pessoas, é entender de cada um, porque você pode pôr todo mundo num grupo, né, para fazer uma grande conversa, para entender o que eles têm, o que eles gostariam de dizer sobre a área em si, o que eles acham que é o ponto forte dessa área, o que eles acham que precisaria melhorar dentro da área, mas se for possível, se a equipe é de um tamanho que é possível conversar individualmente, é melhor, porque individualmente as pessoas às vezes se abrem um pouco mais. E aí deixar claro que a gente está tendo uma conversa para eu entender a equipe como um todo e para a gente poder trabalhar junto, porque o meu papel aqui
é ser facilitador para todo mundo trabalhar junto. Então, eu preciso entender o que a gente faz que é muito bom, o que a gente faz que precisa melhorar, o que vocês querem contribuir, o que vocês esperam de mim. Porque uma coisa que o líder tem muito medo é de se colocar numa posição vulnerável, né? Então, nossa, se eles acharem que eu não sei alguma coisa, que eles vão perguntar e eu vou responder que eu não sei, eu vou estar muito vulnerável, eu não posso. Mas, na verdade, é isso que aproxima e que estabelece uma relação de confiança dentro da equipe. E a confiança é a base de uma equipe coesa. Se as pessoas não têm confiança umas nas outras, elas vão viver pisando em ovos, elas vão viver assim, eu vou entregar, mas não vou falar, porque de repente... Às vezes acontece um problema ou uma ideia muito boa e as pessoas evitam entrar num conflito, por exemplo, que poderia ser muito proveitoso, num conflito de ideias, porque se eu não confio naquela pessoa, eu acho que se eu colocar o fato de que eu não sou tão boa assim, por exemplo, em relações com a imprensa, eles vão se aproveitar disso para puxar meu tapete, então eu não posso deixar transparecer. E aí isso cria uma desconfiança entre as pessoas, não evolui. Então, o líder dá esse primeiro passo de que, olha, o que vocês esperam de mim? Eu estou aqui, é importante. E o que é importante? Os líderes não terem medo de deixar claro que, assim, eu estou aqui para entender o que vocês precisam e me colocar à disposição. Não significa necessariamente que eu vou fazer tudo que todo mundo quer, que isto vai virar um oba-oba, porque às vezes as pessoas vão para o outro extremo, né? Aí fala assim, não, então o que vocês querem? Aí como um quer isso, outro quer aquilo, eu fico tentando resolver a vida de todo mundo. Não, eu preciso entender o que todo mundo precisa, o que eles esperam de mim, e aí a gente vai alinhar todo mundo junto. Isso vai dar para atender, isso não vai dar para atender, e tá todo mundo ok com esses combinados, entendeu? Então, é o famoso combinado não sai caro, tudo aquilo que eu acordo com a minha equipe, todo mundo abraça. Então, eu preciso ouvir, me colocar à disposição, e isso não significa fazer tudo que todo mundo quer, passar a mão na cabeça de ninguém. Mas eu preciso acolher, eu preciso entender. E isso, numa época de crise agora, é ainda mais. Bacana, muito bom. Vamos lá, tem... É assim, o próximo slide era exatamente isso, assim, ó. E aí, isso tudo que a gente falou do papel do líder, e aí eu falo assim, liderar na crise é diferente, né? É diferente, mas o que é diferente de liderar na crise, na verdade, nem é o que o líder deveria fazer. É que no dia a dia, bom, o mercado está bem, a empresa está indo bem, está tudo tranquilo, se o líder for mais ou menos, ele passa despercebido. Principalmente numa grande empresa, que tem muita gente, né? Tem montes de cargo, montes de equipes de liderança. Então, se o líder é mais ou menos, se ele for muito ruim, vai aparecer e aí vai precisar mexer. Líderes que são excelentes conseguem desempenhos excelentes. E aquele que está ali na média, faz algumas coisas, mas outras não, papapá, não aparece tanto. Num momento de crise, aquelas coisas que ele deixava de fazer vão fazer falta. E aí vão mostrar que a equipe começou a ficar tipo barata tonta, tá? Então, o que é o papel do líder no tempo de crise? O que eu trouxe aqui, né? Cada crise é diferente. Por quê? A gente agora, nesse momento, está vivendo uma crise onde, de repente, vou colocar uma grande maioria, tá? Uma grande maioria de pessoas precisou trabalhar home office. Trabalhar home office era uma coisa que as pessoas já faziam. Tem empresas que já tinham um percentual da sua equipe que trabalhava home office frequentemente. Então, parecia que, gente, é uma solução ok, dá para trabalhar de casa. Só que uma coisa é, eu faço home office, acordo de manhã, tomo café da manhã com a minha família, pego os meus 2 filhos, levo para a escola, volto para minha casa e aí eu me conecto bem tranquila e sossegada e consigo fazer tudo que eu preciso fazer. Isto é uma coisa, né? Se eu tenho alguém que me ajuda na organização, na limpeza da casa, a casa está limpa, a casa está em ordem, eu só preciso trabalhar, só que não em casa. Isso é um cenário. O cenário da crise é, eu coloco todo mundo em casa para trabalhar, as crianças estão em casa, a maioria está tendo aulas online e que não conseguem fazer tudo sozinhas, precisa do apoio dos pais. As pessoas que ajudam na organização e na limpeza também não podem vir, então nós precisamos manter a organização e a limpeza, e eu preciso parar para fazer almoço, e eu preciso parar para fazer a janta, e a criança que chama... Então, é outro contexto de home office. E a gente precisa entender, e aí é por isso que eu falo do líder
se permitir ser vulnerável, que é assim, é assumir para a equipe que a gente não sabe trabalhar 100% da equipe, 100% do tempo home office. Nós não sabemos. Então, nós precisamos construir isso, entendeu? Quando eu coloco aqui, até por último, que é uma oportunidade de criar o novo juntos, é porque, assim, a crise que a gente está vivendo hoje, a gente não sabe como a gente vai sair dela. A gente sabe, é tipo atravessar um rio muito, muito largo. A gente sabe que tem margem do outro lado, uma hora a gente vai chegar na margem, mas a gente não tem ideia de como é essa margem. A gente vai ter que atravessar junto esse barco, aprendendo, e quando chegar lá, a gente vai aprender de novo. Então, um líder que consiga aproveitar para trazer a equipe para soluções, tanto agora quanto quando as coisas começarem a melhorar, né? Eu nem vou usar o voltar ao normal, porque aí tem muitos estudiosos dizendo que o normal não vai ser mais o mesmo normal, né? A gente vai ter que construir um novo normal, mas quando as coisas começarem a melhorar, como que a gente vai fazer lá? Eu vou ter que, de novo, ser o líder que vai dizer, não, agora a gente faz assim, agora a gente faz assado. É uma ótima oportunidade a crise para deixar as pessoas trazerem o que elas têm de melhor. Às vezes a gente nem está percebendo que as pessoas podem contribuir com uma coisa que a gente nem fazia ideia. E as pessoas têm, né, isso para contribuir. Então, no momento de crise, a gente precisa ser ainda mais transparente, inclusive com o que eu não sei fazer, mas eu garanto que a gente vai fazer o melhor que for possível. É um momento que exige muito mais profundidade e conexão com as pessoas. Eu preciso acolher o momento. Eu preciso, e ao mesmo tempo, assim, ó, nesse cenário de todo mundo trabalhando, montes de gente trabalhando home office, não faz sentido eu ficar microgerenciando essas pessoas, saber se elas estão online às 8 horas da manhã, porque era às 8 que a gente abria a empresa, se elas estão online às 6 horas da tarde, porque era às 6 horas que a gente vai ter que ser um pouco mais flexível. E como eu faço para ser flexível de maneira eficiente? Acordos. Eu preciso manter uma rotina de contato com essas pessoas. Então, por exemplo, eu posso fazer reuniões de alinhamento com a equipe inteira sobre as prioridades da semana, o que cada um se compromete a entregar na semana, é acordos de entrega, não é mais acordo de que você tem que estar online no computador trabalhando esse tanto de hora. Eu preciso que você me entregue. Se você vai fazer isso da meia-noite às 6, porque é o único horário que as crianças foram dormir, você conseguiu ter sossego, não sei, a gente vai acordar entregas. Eu ficar microgerenciando não vai resolver, eu vou ter que dar alguma autonomia para essas pessoas. E eu preciso conseguir entender em que nível de maturidade cada um está para receber que grau de autonomia. Vai ter gente que vai precisar voltar para mim mais vezes, vai ter gente que eu posso deixar fluir mais tranquilo. Então, eu preciso fazer esses acordos, eu preciso acompanhar, mas sem ficar microgerenciando, sem ficar acompanhando ali na unha, sabe? E uma coisa que eu digo aqui é, quando eu faço uma reunião dessa online com todo mundo, eu provavelmente consigo perceber aquelas pessoas que estão precisando talvez de um contato individual para entender. Às vezes é só para falar, mas eu preciso entender. Então, às vezes num contexto desse você fala, acho que essas duas pessoas era bom eu ter uma conversa particular. Aí depois você entra, faz uma reunião com ela, mais individual, você está precisando de ajuda em alguma coisa, você está precisando reacordar alguma coisa, se é possível. E a gente entende que é necessário, a gente reacorda, faz um acordo novo, não tem problema. Agora, quando eu faço acordos, entendendo o momento do outro lado também, eu posso cobrar esse acordo. É isso que eu falo, assim, não é passar a mão na cabeça de todo mundo vai fazer o que quiser. Eu preciso acolher, preciso entender e fazer os acordos. E aí, sim, eu posso cobrar que os acordos sejam cumpridos. Um líder, as pessoas têm a impressão de que assim, o líder se cobrar, ele está sendo um líder muito chato e autoritário. Não é verdade, as pessoas querem cobrança. Só que elas querem cobrança sabendo pelo que elas vão ser cobradas. Porque senão eu estou me dedicando totalmente aqui, você vai me cobrar aqui, onde eu não consegui desenvolver, eu nem sabia que você ia me cobrar isso. Entendeu? Uma das coisas que eu tenho percebido bastante, você falou sobre flexibilização, né? Tornar um pouco mais flexível. Eu acho que depois disso, depois desse momento que a gente está vivendo, nós vamos levar isso para dentro das empresas, né? Essa liderança com um ar mais flexível, sobre a proposta não é entregar horários, a proposta dentro da Village a gente já tem essa prática. Nós não controlamos a vida de ninguém, nós não temos quando a pessoa entra, quando ela sai. A gente diz que o nosso presidente chama cliente, né? É esse cara que manda no nosso negócio. A gente precisa atender às necessidades dele. Como a gente vai fazer isso da melhor forma,
e como ele gosta de entregar, então esse é o nosso cenário. Então, já é uma prática nossa dentro da Village. Mas eu tenho percebido, por exemplo, que é um momento também para as pessoas se aproximarem do seu colaborador, né? De entender um pouco da vida, porque é estranho quando eu tenho um colaborador que eu não sei se ele tem filho, quem é o marido, o que ele faz, e de repente a mãe está numa reunião, e aí o filho aparece, né, tá um filhinho de 3 anos, como é que você controla? Você prende ele dentro do quarto, né? Na Village, lá atrás, quando nós começamos, eu lembro que o cliente ligava e eu tinha que segurar o choro da minha filha, né? Estou falando isso de 20 e poucos anos atrás. Então, e a gente sempre teve isso. E hoje, eu acho que é um momento importante disso, da hora que essa criança entrar, talvez, quem conversar com ela, entender esse momento, te chamo daqui a pouquinho, vai resolver esse problema. É importante ter esse bom senso também, né, Catarina? As pessoas eu estou sentindo que assim, as pessoas estão um pouco mais relaxadas com algumas coisas, e não é relaxada no sentido de relaxo, não, é de conseguir não estar tão tenso com algumas coisas, porque simplesmente nesse momento não dá para controlar, mas também as pessoas ficaram mais humanas. Então, assim, ok, é normal, uma criança vai entrar, ele fala oi para todo mundo e ele sai. Se você fica mantendo ele lá fora, aí ele tem uma necessidade que não está sendo atendida e ele vai querer entrar, né? Então, acho que essa crise traz essa coisa. Agora, é claro, uma crise, e aí você falou vocês já têm muito essa coisa de não controlar o horário e tal. É claro que a gente tem realidades diferentes. Você pega um comércio tem horário de funcionamento, ele precisa que aquelas pessoas estejam dentro daquele horário ali, que cumpram o horário, né? Eles normalmente se revezam para ir almoçar. Se a turma do primeiro almoço atrasar 10 minutos, o pessoal do segundo almoço fica bastante prejudicado, porque vai estar morrendo de fome. Então, as pessoas, claro que vão ter realidades diferentes, mas é entender dentro da sua realidade como que você consegue ser um líder mais próximo, que entende as necessidades das pessoas e que as pessoas entendem isso. Porque as pessoas entendendo que você entende a necessidade dela e ela vai precisar ir tirar um documento no meio do dia, ela vai conversar com você que dia é melhor para fazer isso. Se você não é próximo o suficiente, ela não está nem aí para você. Ela fala, hoje eu vou ter que sair porque eu preciso tirar um documento. Aí traz um atestado, uma declaração de que ela estava lá e pronto, e você é obrigado a engolir. Então, assim, não é uma questão de medir força, é uma questão de construir junto mesmo, literalmente construir junto. É isso, aqui dentro nós também temos o nosso horário, né? A gente atende no horário comercial. Exato, mas é exatamente o seguinte, até onde eu posso ir, né? Porque tem um outro que depende disso. Então, quando você consegue passar para toda a equipe qual é o papel de cada um e que esse papel não é para atender a necessidade do seu gestor ou atender a necessidade da empresa, mas sim para atender a necessidade de alguém. Por que você precisa estar aqui 8 horas? Porque 8 horas possivelmente vai entrar alguém na loja. Esse alguém precisa ser atendido. Quando ele entende que esse papel é para atender quem vai entrar na loja e não para o gestor dele, eu acho que aí fica mais tranquilo de entender qual é o papel dele, né? É isso mesmo. Bacana. Olha só, estão adorando a sua live, está dizendo o seguinte, estou amando as instruções, né? Os termos estão muito claros, está muito aproveitador, eu quero mais. Andréia Bessa, seja bem-vinda, Andréia. Tem gente que está falando assim, gente, está ótimo, parabéns pela live, estou amando aqui, a Angélica está falando, né? E tem uma pergunta, achei interessante, eu sempre trabalhei com pessoas. Aliás, antes tem uma outra pessoa. Tem líder que rotula as nossas aptidões. Como absorver bem isso de maneira que eu compreenda o que eu posso assumir como verdade para o meu perfil profissional? Ou seja, tem um líder que ele entende assim, você é desse jeito, e de repente você, mas será que eu sou mesmo? Precisa entender primeiro como é que ele rotulou isso, né? Então, vamos entender se foi feita uma análise comportamental, o que eu falei de assessment de mercado, né? São as avaliações de mercado, e aí decidiu que eu sou esse perfil ou no DISC, ou no de animais, tem vários assessments por aí. Eu acho que olha só, eu sempre sou a favor do que o que mais vale é o diálogo, né? Então, se isso é uma coisa que incomoda, a gente deveria conseguir conversar com o líder. Então, chegar para ele e entender assim, nossa, que interessante, literalmente assim, que interessante você
entender que eu tenho essas características, que eu sou boa nisso, nisso, nisso e nisso. Eu queria que você me falasse um pouco mais disso, como que você percebeu, e se tem alguma coisa que você quer fazer que é diferente disso, conversar com ele. Olha, eu tinha interesse em fazer isso aqui também. Você acha que eu não vou conseguir dar conta? Por que você acha isso? Porque a gente, às vezes, acha que a gente tem que só receber do líder. O líder diz que é isso que eu tenho que fazer, o líder diz que é isso que eu tenho que entregar. Não, mas é importante que eu também vá atrás do meu feedback. Outra dica para pessoas que são liderados. Se o seu líder não te dá feedback, vá atrás do feedback. Você pode ter uma conversa comigo? Eu gostaria de saber como é que eu estou indo, o que está indo bem, o que eu preciso melhorar. Não fique numa posição passiva se o seu líder não é tão bom assim. A gente não vai, desculpa, né? A gente não vai conseguir todo mundo ter líderes fantásticos, a gente sabe que não. Então, se o seu líder não é tão bom assim, vá atrás dele, force ele a ser, force ele a dizer. Se ele falar, nossa, não me passa nada agora para te falar, você fala assim, então podemos marcar semana que vem? Aí você pode pensar um pouco no meu histórico e tal, e me falar um pouquinho disso, é importante para mim. Aí ele vai perceber, desenvolver o líder, né? Exato, já que se ele não estiver tão bem, né, a gente passa isso. Então, a minha sugestão para essa pessoa é isso. Conversa com ele para entender de onde ele tirou essas características de que ele entende que você é boa, se você não concorda com elas, ou se você gostaria de desenvolver algo diferente disso, também alinha com ele. Conversar é sempre a melhor solução. Muito bom. Tem uma outra, nós ganhamos mais 10 minutos aqui, tá? Nosso CEO falou assim, olha, tá muito bom, vamos tocar, vamos 10 minutos aí, porque a gente tem seus slides ainda para frente, mas o pessoal está interagindo bastante aqui, então vamos aproveitar. Então, para te falar, Marcelo, os slides que eu tenho, eu construí mais como uma basezinha, e tem muito do que eu falo, muito dos slides que estão para frente, a gente já conversou aqui. Então, é uma grande parte, eu vou passar rápido, não pensem que eu estou pulando conteúdo, é porque a gente já falou deles mesmo, tá bom? Bacana, show de bola. Tem alguém que falando assim, isso duas situações. Uma que me veio assim, a construção da liderança começa, eu já ouvi isso e acredito muito nisso, eu queria a sua opinião, a construção de ser líder, muito mais do que você ter aptidões e você ser muito bom no que faz, é uma construção com seus colegas de trabalho, né? Ou seja, se eu consigo me relacionar bem com os meus colegas, né, se eu tenho esse relacionamento fácil, esse trânsito fácil com meus colegas, muito provavelmente, somado às minhas aptidões, eu vou me tornar um bom líder. Se eu tenho essa dificuldade, ainda que eu tenha grandes aptidões, eu tenho um percalço aí pelo caminho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois falasse sobre, para eu não ficar te interrompendo, sobre quem já trabalhou com pessoas, né, teve líderes e que hoje trabalha sozinha. Como é isso? Né? Nesse caso, como ser líder de você mesmo? Tá. É difícil, viu? Às vezes até mais. Vamos lá. Sobre o que você falou da construção com os seus parceiros, né? Isso é muito importante. Por quê? A gente até agora foi conduzindo muito mais do líder com a sua equipe, né? O líder com a sua equipe, o líder com a sua equipe, porque realmente é uma coisa que precisa ser construída. Mas os líderes também têm um papel muito importante. Lembra que eu falei que eles são facilitadores, né? Se ele é um facilitador, eu também preciso ser um facilitador com outras áreas, com outras situações que estão ao meu redor. Então, para quem tem a intenção de ser líder, por exemplo, é uma característica muito importante dos líderes ele ter uma boa relação interpessoal com as pessoas, ele transitar bem com as pessoas. Significa ele se dar bem com todo mundo, ser amiguinho de todo mundo? Não precisa ser amiguinho de todo mundo, mas ele precisa transitar bem com todo mundo, as pessoas respeitarem o que ele diz, porque nas atitudes dele, em como ele conduz o trabalho dele, ele é uma pessoa a ser respeitada. Então, se eu consigo conversar com as pessoas conseguem me ouvir, me dão ouvidos ao que eu estou dizendo, isso é transitar bem entre os meus pares, ou até os superiores, ou até aos funcionários e colaboradores de outras equipes. Mas se eu tenho a intenção de virar um líder,
transitar é importante, porque se eu sou facilitadora, eu vou precisar conversar com outras áreas, né? E aí, às vezes, as empresas passam por situações que são de o que a gente chama de silos, né? Ou seja, são pequenos frontes dentro da empresa. Às vezes, uma equipe é muito boa, trabalha muito bem, super coesa, um líder bom para todo mundo, assim, é uma equipe fantástica, mas que aquele líder protege a equipe de um jeito que se qualquer outra área apontar um problema na área dele, ele não para ouvir, ele já refuta, aí ele passa a não gostar daquele líder, ele passa a tudo que vem daquela equipe ser ruim, e aí ele coloca uma equipe contra a outra. Isso é muito comum de acontecer. Quer ver uma coisa comum de acontecer em grandes empresas, principalmente indústria? A área de vendas, a área de operações e a área de entrega estão sempre num pega para capar. Porque operações fala que normalmente que vendas vendeu sem falar com eles, então não sabia se dava para entregar naquele prazo. Vendas fala assim, eu preciso vender, o cliente tem prazo, operações é que nunca consegue entregar. E aí ninguém está escutando lado nenhum. Se eu não tenho líderes que sejam fortes na postura de que estamos todos aqui pela mesma empresa para construir uma solução, se temos um problema, vamos entender onde ele aconteceu para não acontecer de novo. Se eu não tenho líderes que façam isso, eu vou ter essa guerra perpetuando e quem perde é a empresa e o cliente, os dois. Porque aí o cliente fechou um prazo que às vezes não vai ser atendido, aí como não foi atendido ele não vai pagar no prazo, aí a empresa não vai receber no prazo, mas as contas chegaram no prazo, e aí tá todo mundo ferrado. Por quê? Por uma disputa de ego. Então, quando eu falo que existe um livro chamado O Ego é o Seu Inimigo, é fantástico, porque se a gente tirar o ego da frente, a gente resolve muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, essa coisa, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Marcela, mas se não você pode me falar se tinha mais alguma coisa que você queria dizer com isso. Não, é isso mesmo, que é pergunta de um dos ouvintes, sim, eu acho que está respondida. E outra é quando você tinha uma equipe e passa a ser sem equipe, né? Líder de você mesmo, isso. Sabe qual a principal dificuldade? Você tem duas principais dificuldades aqui, né? Vou colocar um exemplo de alguém que tinha equipe e agora não tem mais, mas continua na mesma estrutura empresarial. Então, agora eu não tenho mais ninguém para delegar. Se eu era uma pessoa muito boa em delegar, eu vou ter dificuldades em que eu tenho que fazer tudo sozinho. E isso vai começar a ficar complicado, porque talvez eu já não tenha mais tão facilmente aquela competência, aquela agilidade de me organizar para o que eu vou fazer primeiro, para tudo ficar dentro do prazo. Eu não gosto mais de fazer operacional, é uma nova área, talvez tenha menos operacional, senão você teria equipe, mas você tem que fazer tudo. O fato de eu ter que fazer do início ao fim é uma coisa que eu vou ter que lutar. Isso dentro de uma mesma estrutura, tá? Quando eu tinha equipe, e aí agora, sei lá, eu saí e montei uma empresa que sou só eu. Aí eu tenho dois problemas. Além de eu ser a pessoa que tem que fazer tudo, jogar nas 11 posições, eu não tenho um outro líder para me direcionar e para me cobrar. E a gente, se não tiver alguém para cobrar, e às vezes não é nem cobrar, às vezes a pessoa pode não te cobrar, mas você sabe que você deve prestação de contas para alguém. Quando você vira um empresário, por exemplo, sozinho, você não tem ninguém para prestar contas. E aí você pode ser muito condescendente com você mesmo, com os seus prazos e com os seus resultados. Então, acho que essas podem ser as principais dificuldades. Se eu tinha equipe e era bom em delegar, eu vou sofrer muito em ter que fazer tudo. Um caminho para resolver isso, eu vejo essas eu-presas, né? Que eu acho que um dos grandes caminhos que eu vejo, eu participo de alguns grupos, tem vários tipos de pessoas nessa situação. E uma das estratégias utilizadas pelas pessoas é você se apoderar de conhecimento de outras pessoas. Né? Então, se eu não sou bom em tal situação, eu posso aprender alguma coisa para corrigir essa minha característica. Eu preciso descobrir onde estão, o que é a minha aptidão. Eu sou um cara comercial, eu gosto de ir para a rua, eu gosto de vender, mas eu tenho dificuldade em liderar. Então, tá bom, eu preciso aprender a liderar. Como é que eu faço isso? Né? E aí buscar esse conhecimento para poder ser aplicado nessas dificuldades que você tem. Eu tenho uma dificuldade financeira, de gestão financeira. Eu não sei fazer isso. Eu preciso encontrar alguém que conheça muito bem fazer isso e aprender um pouco sobre esse tema. E aí trazendo essas aptidões para dentro da sua eu presa, porque você está melhorando o caráter. É como se você estivesse dividindo você em departamentos e melhorando cada departamento desse, né?
Então, essa é uma saída, mas também pode ser, e aí no começo pode funcionar, porque você está começando, mas a partir do momento que sua empresa começar a dar certo, e eu costumo dizer que ninguém monta empresa para dar errado, né? Então a gente quer que ela dê certo, assim que o plano se cumprir, ela começar a dar certo, você vai precisar tirar alguma desses departamentos de dentro de você. Então, se tem coisas que você tem tanta dificuldade em fazer, tanto por uma aptidão, quanto ou porque não conhece, por exemplo, finanças, tá? Que é bem bom, é um exemplo ótimo, né? Finanças, eu não entendo de finanças, então eu posso estar fazendo errado, e além disso, eu não gosto de fazer, não sou uma pessoa que fica lá sentada olhando para isso e consegue fazer isso. Existem outras formas, além de contratar alguém para o financeiro, você pode terceirizar essa operação financeira em algum lugar. Então, olhar para a sua empresa é do tipo, tá, no que eu sou muito bom, foca nisso daqui, e uma atividade que é bastante operacional, não é o core business da sua empresa. Porque se é o core business, você não vai terceirizar, você vai melhorar em você mesmo. Mas se não é o core business, como eu faço para, gastando o menos possível, porque a gente tem que pensar no fluxo de caixa como um todo, mas como eu faço? No começo eu vou aprender, mas assim que der, assim que eu faturar, quanto eu posso começar a terceirizar isso? E você só vai saber disso se você conhecer alguma empresa que você confia para terceirizar e saber quanto ela custa. Aí depois que eu achar, eu conheço alguém, confio, ela custa tanto por mês, agora eu sei, dentro do meu planejamento, a partir de quanto que eu faturar, eu posso fazer isso. Agora, se a gente vai deixando sempre para depois, aí deixa a vida me levar, né? A gente não chega. Se eu não sei para onde eu estou indo, a gente não chega. Hoje é mais cedo do que amanhã, né? Com certeza. Então, se a gente puder começar... não é tão tarde. Ontem é tarde, né? Hoje já é tarde, mas é mais cedo que amanhã. Então, você precisa começar a fazer isso. Eu acho que tem o que você está dizendo assim, eu posso me educar, mas em algum momento, e aí acho que o próprio mercado te dá esses questionamentos, né? O próprio mercado pede isso. Eu preciso de alguém, de um profissional, para poder contratar uma outra pessoa, porque eu não tenho essa aptidão. Eu preciso de alguém da área financeira, um consultor financeiro, para me ajudar nessa situação, porque eu não tenho essa aptidão, né? E descobrir isso. E uma outra coisa, acho que é interessante também, Caterine, é fazer uso da tecnologia, né? Eu tenho dificuldade com tecnologia. Começar a quebrar essas barreiras, porque é muito fácil você usar essas muletas, né? Eu tenho dificuldade para alguma coisa, mas quebrar essas barreiras, porque não tem mais como sobreviver, não tem como fazer uma gestão sem ter um software ainda que seja gratuito, mas que consiga fazer a gestão da sua empresa, que consiga fazer a gestão financeira, enfim, você tem que se permitir a isso. Nós chegamos meio-dia, temos mais 10 minutos aí, talvez 15, e vamos lá. Tá bom. Então, eu vou passar agora rapidinho exatamente por isso, tá, gente? A gente já falou basicamente disso tudo, mas eu não quero deixar de falar no final, que é como que a gente faz para se desenvolver enquanto a gente está no meio disso tudo, né? Aqui eu falava um pouquinho sobre o que é competência exatamente. Então, a competência é a junção do conhecimento, então eu sei o que fazer, eu coloco isso em prática, que é a habilidade, e principalmente a atitude, eu preciso querer fazer. Quando eu consigo juntar isso tudo, eu tenho uma competência desenvolvida. E aí, o que a gente chama de competências essenciais da liderança, né? Conseguir ter foco nos resultados, e quando eu falo em resultados, é resultados para todas as partes interessadas, não é só financeiro, eu preciso que as pessoas estejam bem, que os clientes estejam bem atendidos, então conseguir gerar resultado para todo mundo, eu preciso colocar foco no cliente, então o foco no resultado junto com o foco no cliente, ele tem que andar junto, eu não posso focar só em atender o cliente e quebrar a empresa, e eu não posso focar só no resultado e depois daqui a um tempo eu não tenho mais cliente para atender. Eu preciso conseguir planejar meu dia, planejar a semana, desenvolver um plano de ação com responsável, com prazo, com tudo isso para ficar claro para a equipe. Eu preciso ter uma comunicação eficiente com as pessoas e usar o feedback como ferramenta de desenvolvimento, a gente falou muito. Preciso desenvolver as pessoas, a gente falou bastante. Inteligência emocional é a base de tudo. Então, quando eu falei do autoconhecimento, é o começo. Só depois que eu entendo como eu me sinto, reconheço as emoções em mim, é que eu consigo reconhecer no outro e agir a partir disso. Então, a inteligência emocional é meio que base também para tudo isso. E visão sistêmica, é uma coisa que a gente nunca fala dela, mas um líder precisa entender, olhar a empresa como um todo, né? Não olhar só um pedacinho, mas ele precisa olhar um todo e precisa olhar cada decisão que ele toma, os impactos que isso tem nas mais diversas
áreas e situações, tá? E aí, quando a gente fala da liderança em crise, o que é mais exigido? Exatamente a parte de planejamento, comunicação, inteligência emocional e visão sistêmica. E quando eu falo de planejamento, é porque os cenários vão mudando muito rapidamente, né? As prioridades vão mudando rapidamente, a gente tem que replanejar a semana, a gente tem que avaliar riscos, e isso está muito dentro desse planejamento. Então, entendo que essas são as competências que são, na crise, mais exigidas. Aqui é só um pouco do detalhamento, mas Marcelo, eu posso até deixar a apresentação com vocês, se vocês quiserem, tá bom? Está todo mundo pedindo aqui, mas a gente está gravando, isso vai para o YouTube também, viu? Ah, tá bom, tá ótimo. Aqui eu falo um pouquinho mais de cada um desses casos, e comunicação e feedback, eu gosto muito de usar essa imagem e a próxima, que é assim, cada um enxerga o mundo por um óculos, né? Das suas experiências, das suas crenças, dos seus valores, de tudo que você viveu. E aí eu gosto de trazer essa, porque a vida é assim, né? O que acontece e o que as pessoas veem. Então, quando alguém joga um filho para cima, que todo pai gosta de fazer isso, né? Aqui mostra exatamente como é que o pai vê a situação, como é que o filho imagina aquela situação, e a mãe consegue ver um cenário muito pior. Parece que ele está jogando muito no alto, né? E a avó ainda acha que pode vir um caminhão, um foguete, tem outros cenários. Dependendo da história de cada um, dependendo da história de vida de cada um, situação de cada um, é como enxerga a realidade que está acontecendo. Por isso que é importante a gente estar sempre em contato com a equipe, conhecer a realidade dessa equipe. Inteligência emocional é um pouco do que eu falei, ou seja, quais emoções você reconhece dentro de você, para você poder agir com as pessoas, e da visão sistêmica, que é conseguir avaliar os reflexos das ações e decisões em tudo que a gente tem. E aí eu tinha colocado como último tema ali, se era possível se desenvolver estando no meio da tempestade, né? E aí eu quis trazer essa imagem porque, assim, talvez tenha gente muito jovem aqui que nunca tenha visto, de fato, uma corrida ao vivo do Senna, mas eu acompanhei muito, e a gente dizia que quando tinha chuva a gente ganhava na certa, né? Isso era tenso para ele, não pensem que era fácil, ele morria de medo de correr na chuva, só que ele treinava muito na chuva, exatamente para ser bom. Exatamente para que esse não fosse o principal impeditivo. Então, uma dica que eu deixo é: qual é a sua chuva, né? O que você tenta, quando você vai precisar ir para uma corrida, se ela acontecer, atrapalha. Então, vamos focar naquilo para se desenvolver. E aí eu trouxe algumas coisas aqui. A resposta é que sim, sempre é possível se desenvolver, sempre. A pergunta é se você realmente quer. Porque se desenvolver não é... Infelizmente, a gente não vive na Matrix, que a gente pluga, faz um download e já tem a competência instalada. Seria ótimo, mas não é. Requer trabalho. E trabalho, que eu quero dizer, eu preciso entender o que eu preciso fazer, que compromissos eu tenho que fazer comigo mesmo para que aquilo não caia no esquecimento, não caia nas urgências engoliram. Vai exigir esforço contínuo, né? Mas algumas dicas que eu posso dizer para quem estiver enfrentando esse turbilhão conversa com a sua equipe sobre como que eles estão se sentindo, do que eles estão precisando. Entenda isso, faça esse mapeamento, esse diagnóstico. Conheça a sua equipe e entenda como cada pessoa funciona, porque de repente tem atividades que você pode mudar um pouquinho, tirar de um, passar para outro, e que a coisa vai fluir muito mais fácil. Talvez tenha gente que você precisa dar mais autonomia, dar mais contato para aquela pessoa, então entenda isso. Seja transparente e diga quando você não sabe de algo, ou quando não existe um plano para determinada situação. Então, se não tem ou não existe, não tem problema a gente dizer: olha, isso eu não sei te responder. A gente pode construir junto, eu posso verificar com a corporação, se é uma empresa grande, que é uma questão de regras, enfim. Assuma quando você vai precisar olhar, ou quando você vai precisar da ajuda deles, inclusive, para desenvolver. Envolva as pessoas nas soluções que precisam ser desenvolvidas, porque é uma oportunidade incrível de você construir com elas. E quando você constrói junto com uma pessoa, o grau de engajamento dela naquela solução é infinitamente maior, né? E faça acordos de entregas que sejam viáveis, mas aí cobre o que foi acordado para ser cumprido. A gente tem que acolher, tem que estimular, tem que apoiar, mas não é o que eu falei, não vai virar a casa da mãe Joana só por causa disso. A gente acorda, e aí, a partir do acordado, o que é acordado não é caro. Então, era isso que eu tinha para dizer. Deixa eu ver se tem mais algum, acho que não. Aqui tem só meus contatos, se alguém precisar. Eu gosto muito dessa frase do Stephen Covey, que ele diz que a liderança eficaz é colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar.
E essa é a parte difícil da coisa. E depois ele diz que a gestão eficaz, aí sim, é disciplina e cumprir o que foi estabelecido. Mas a liderança é essa parte difícil da coisa. Caterine, eu tenho aqui diversos elogios a você, dizendo que a live foi maravilhosa, que as pessoas gostaram muito, que o conteúdo foi sensacional, estão pedindo aqui o conteúdo, né, para disponibilizar. A Village tem muito orgulho em receber você, muito obrigado pela oportunidade, por compartilhar esse conhecimento com os nossos clientes, colaboradores, né? Esse sempre foi um grande diferencial da Village, a gente nunca segurou conhecimento. Uma das estratégias usadas para o crescimento da Village era ir na contramão do mercado, ou seja, quanto mais eu informar ao mercado o que é propriedade industrial, mais eu serei reconhecido pela minha expertise, mais o mercado confia em mim, sem esse medo de propagar o conhecimento. E a Village faz isso também offline, né? Os nossos escritórios espalhados aí pelo Brasil também chamam experts como você para falar de assuntos diversos. A gente fala da área de finanças, do pensamento positivo, do amor corporativo, nós já falamos, enfim. Nós usamos de todas as expertises que os nossos clientes têm, que os nossos parceiros têm, para falar com os nossos clientes. Imagina, nós temos uma carteira aí de mais de 21 mil clientes, né? Clientes assim, de todos os segmentos. Então, é uma grande oportunidade para nós também entregar para o nosso cliente aquilo que ele não espera de nós. Ele espera o quê? Uma assessoria, a melhor assessoria do mundo em propriedade industrial. E quando a gente tem a oportunidade de levar uma pessoa com tamanho conhecimento, com a sua bagagem, e de uma forma tão leve, porque foi muito didático, eu já participei de vários treinamentos sobre liderança, já vi muita coisa, mas você foi muito feliz nas suas colocações e principalmente tornando acessível de uma forma muito sensível. Muito obrigado, de verdade, a Village agradece e parabéns pela forma que você nos apresentou e abrilhantou o seu conteúdo aqui. Muito bom tê-los recebido. A Village vai deixar disponível depois disso via YouTube. E para todos aqueles que participaram, muito, muito obrigado. Foi muito bom tê-los aqui. Tivemos picos de 65 pessoas. Então, parabéns, gratidão, muito obrigado. Um grande abraço. Eu que agradeço muito, viu, Marcela? Agradeço muito e me coloco à disposição se vocês precisarem de qualquer coisa, de compartilhar mais conhecimento. Eu gosto muito de falar sobre esse tema e eu gosto de falar de uma forma simples, porque as pessoas têm essa coisa de mistificar um pouco a liderança, de usar muito o jargão técnico. Eu gosto de tentar trazer mais para o nosso dia a dia. Então, que bom que eu consegui fazer isso, fico feliz. Agradeço à Village pela oportunidade, a todos os participantes de ficarem aqui até o final. Parabéns. Seja bem-vinda sempre. Até mais. Até mais. Obrigada.